E aí, meu povo? Hoje é um dia muito marcante, porque, de certa forma, eu tô começando a encerrar um ciclo que eu propus realizar na primeira temporada de A Última Pauta. Eu disse que eu ia entrevistar amigos, então pessoas com quem eu trabalhei, que têm história comigo, né, que dividiram dessa batalha, dessa luta de ser jornalista, junto comigo nessa jornada, mas eu disse também que eu ia entrevistar os jornalistas mais relevantes aqui do nosso estado, o estado de Goiás, onde A Última Pauta nasceu. Então estamos chegando quase ao final da primeira temporada e eu estou muito honrado de estar recebendo hoje aqui no nosso estúdio a jornalista, eu arrisco dizer, mais famosa do nosso estado. Ela é famosa porque ela trabalhou nas principais redações, mas é famosa também porque tem um baita de um posicionamento digital. Nem sei quantos seguidores, mas são centenas de milhares de seguidores nas redes sociais. Faz um baita de um sucesso e está aqui principalmente por um motivo. Porque está fazendo sucesso, se dando bem também fora das redações. Com vocês, ninguém menos que ela, Mariana Martins. Uau, adorei. Fui bem? Apresentei bem? Um bom jornalista. Um bom apresentador? Né? Muito bom. Obrigada, Theo. Tô amando, assim, acompanhar o podcast e agora tá aqui também. Obrigada pelo convite. É um prazer te receber, de verdade. Eu tenho escolhido, sim, com muito carinho, Mari, todo mundo que vem aqui, porque a gente sabe que ainda não são tantos jornalistas assim que fizeram sucesso nas telinhas e que estão fazendo sucesso também nessa telinha menor e se dando bem. Então, antes de mais nada, como a gente tá aqui para contar histórias, né? Que história é essa da Mariana fora da televisão? Como é que tá sendo isso? Tá dando certo? Não tá? É mais difícil que trabalhar em televisão? É diferente? Fica à vontade. Theo, olha, é conversa para dias, assim, mas vamos resumir, porque eu venho nesse processo de me ver fora da TV, né? Do noticiário diário, de 2021 para cá. Então, são 3 anos, assim, me reinventando totalmente, né? Eu comecei numa afiliada muito pequena, na TV Anhanguera de Catalão. Fiquei lá por 1 ano e meio, e aí a TV Anhanguera de Goiânia estava passando por uma transição. Estava saindo o Jackson Abrão da direção de jornalismo, assumindo o Orlando Loureiro, que tinha essa proposta de dar uma reformulada no jornalismo, dar oportunidade. Foi um movimento aqui, né? Falou-se muito, né? Muito. E aí o Orlando chegou com essa coisa de dar oportunidade para as pessoas mais jovens, né? E foi bem numa época que eu comecei a ter oportunidade de entrar ao vivo no Bom Dia Goiás, lá de Catalão, onde eu trabalhava. E aí a gente, às vezes, vinha para Goiânia fazer fone, trabalhar no fim de semana. Tinha um fim de semana de folga no interior. Era só um fim de semana. E aí, nesse fim de semana de folga, a gente usava... No mês inteiro? O que é isso? E aí, nesse fim de semana de folga, a gente usava para trabalhar em Goiânia, para ser visto, né? Para tentar ter uma oportunidade aqui em Goiânia. E eu queria voltar para casa. E o povo debatendo aí 6 por 1, hein, Mari? Não! E assim... E 7 por 7, tá bom pra você? E assim, no interior, você faz tudo, né? Numa cidade menor, você faz tudo. Você passa TP, você apresenta, você faz tudo. E quando você tá no plantão lá do fim de semana, você é acionado a qualquer momento. Não é igual o plantão de fim de semana de capital, que você tem uma carga horária ali, né? Então, você às vezes está de madrugada, dormindo, aconteceu um acidente, você levanta e vai. Então, assim, era bem exaustivo, mas a oportunidade que tinha de aparecer em Goiânia e de tentar ser contratado em Goiânia era essa. Então, eu vinha... E aí, numa dessas, o Marcelo, que era o braço direito do Orlando na época... Marcelo Rosa. Me lembro dele. Falou assim, a gente tá te vendo no Bom Dia, a gente tá gostando e tal. Pode ser que você tenha oportunidade aqui. Então, fica firme. Eu falei, como jornalista de TV gosta desse a gente tá te vendo. A gente tá te vendo. Eu já ouvi isso também, é tão bom, né? É ótimo, nossa, era meu sonho voltar, né? Porque eu lembro assim, quando eu comecei a fazer jornalismo, eu passava na porta da TV Agora, eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou conseguir trabalhar aqui e tal? Mas eu sempre fui corajosa, tipo assim, sabe, fazer sei, eu vou aprendendo no caminho, não tinha assim, eu ficava com aquele frio na barriga, mas isso não me parava. Eu sempre fui muito peituda, assim, corajosa. E aí, poucos meses depois disso que o Marcelo me falou, eles me chamaram. Eu lembro que numa sala, assim, uma mesa redonda, eu chorei. Falei, não acredito. E aí eu vim pra Goiânia. Teve um momento assim? Teve um momento legal, de avisar, né? Legal. A gente tá te trazendo pra Goiânia e tal. E aí eu lembro que daí, não deu 6 meses que eu tava aqui em Goiânia, ele me colocou na apresentação do Bom Dia, num quadro que era inspirado no Radar de São Paulo, Cidade Já, que era essa coisa de trazer o trânsito, tempo real, a previsão do tempo e tal. E eu muito crua, assim, né?
totalmente crua, mas agarrando todas as oportunidades, né? E o Orlando, foi uma pessoa que me deu muitas lições, assim, me ensinou muito. Ele tinha um jeito, assim, bem doido, bem diferente de comunicar, né? Nunca foi meu chefe, mas já ouvi que era um cara, assim, bem direto. Bem direto. E aí, eu lembro que um dia ele falou pra mim assim, você tá rindo muito. Aprende primeiro a falar sério, depois você vai tentar sorrir. E isso ficou na minha cabeça. Assim, isso me pautou por muito tempo, porque às vezes quando você começa, né, a fazer uma coisa que você não tem tanta habilidade ainda para fazer, você quer ser muito simpática, você quer ser muito agradável, e nem sempre é o melhor caminho, né? Eu acho que você tem que primeiro aprender a falar sério. E aí eu peguei isso e eu, assim, com o ouvido sempre muito atento, sabe? Sempre observando muito, porque numa redação grande a gente não tem tempo de aprender, né? Você vai aprendendo ali, fazendo e observando. E o nosso time era muito bom, né? Assim, os melhores ali do meu lado. Então, eu me assistia muito. E aí, eu acho que eu fui evoluindo muito na apresentação. E fiquei desde essa época, assim. Eu acho que eu fiquei 8 anos na TV Anhanguera. Eu fiquei esse período todo na apresentação. Apresentei o J1... Cobri o Matheus, cobri a Rosane, cobri o Matheus no J2 também muito tempo. E foi uma escola, assim, muito grande. Eu acho que você aprende muito a viver também, né? Não só a fazer jornalismo, porque você tem que entregar o melhor num espaço de tempo muito curto. Você tem que lidar com as suas emoções ali, né? E eu tinha um desafio muito grande, que era assim, eu já ouvi muitas vezes ali dentro. Veio porque tem um rostinho bonito, veio por isso, veio por aquilo. Até quando eu apresentei o J2 pela primeira vez, o próprio Orlando me contou que havia esse comentário, assim, as pessoas chegando nele falando, você vai pôr essa menina pra apresentar esse jornal, você é doido e tal. Você chegou a ouvir ou você corredores? Corredores. E ele peitou muito e acreditou muito em mim, e eu fui crescendo muito, graças a Deus. Acho que muito focado nisso, assim, eu vou provar que eu sou mais do que isso, eu vou provar que eu posso mais do que isso, né? E aí eu sempre buscava aprender muito com quem estava perto, ia fazer o melhor com o que eu tinha ali, era uma pautinha fraca, mas eu vou contar a melhor história que eu puder, eu vou tentar fazer diferente, né? Aprendi muito com a Renata Costa também. Profissional fantástica, né? Muito. Quando eles me colocaram no núcleo de série, pra mim foi bem marcante. Só fazer também. Um parênteses, porque a gente tem gente que assiste que não é de Goiás, mas a Renata Costa é a famosa Renata Costa do Senhora! Essa é a Renata Costa, nossa ex-colega de TV. Foi ela que gritou Senhora na porta da Assembleia Legislativa de Goiás. Desculpa. E ela, eu lembro que um dia... Primeiro VT de série que eu ia fazer, estavam no núcleo de série ela, a Giovana, Dourado, e aí eles me colocaram nessa época. E para mim foi muito marcante, assim, porque eu admirava muito as duas. E aí eu fiz um texto, eu lembro que eu mostrei para ela e ela sentou comigo e falou, olha, não seja descritiva, você está descrevendo, isso não precisa, conta com sutileza, mostre o que a imagem, conta o que a imagem não está mostrando. E assim, eu fui pegando muita coisa, assim, que até hoje me norteiam muito, esses aprendizados com os colegas, assim. E aí fiquei muito tempo na TV Anhanguera, a gente estava numa fase que o Bom Dia estava muito bem de audiência, a gente saiu em alguns noticiários, assim, como o Bom Dia de praças que mais teve crescimento no Brasil de audiência. Você era um rodízio também da apresentação principal, né? Não, eu era fixa com a Suelen e o Anderson. A gente formava um trio, assim, que era o que... A gente tinha uma sintonia, assim, esse trio fazia muito sucesso, porque era a nossa casa ali, assim, a gente tinha muita sintonia. E o público gostou muito disso, porque era um jornal com mais tempo, né? Então, a gente tinha tempo ali para conversar, para fazer de forma mais descontraída. E, assim, estava fazendo muito sucesso o Bom Dia. Foi numa época que a Record estava querendo trazer a marca Balanço Geral para amanhã também. Já tinham feito essa transição em São Paulo, do Balanço Geral Manhã, criado o Balanço Geral Manhã. E aí, na época, o Habib, que era o diretor de jornalismo da Record aqui de Goiás, me procurou, ele e a Tereza, na época, e me fizeram essa proposta. Mas eu não sabia até então que era para concorrer de horário ali na mesma faixa com os meus amigos, né? Que eram minha família. Assim, então, foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi bem sofrido. Só que era para ganhar bem mais do que eu ganhava. Eu precisava dessa ascensão financeira na época. E aí, foi isso. Aí, fui para a Record. Não deu muito certo na Record. Fiquei lá, acho que 2 anos...
deu o que tinha que dar, assim, não é que não deu certo, mas enfim, não era muito, eu acho que eu não me encaixei muito, assim, com o que eles esperavam, sabe? Eu acho que eles esperavam algo, assim, mais teatral, mais, assim, uma postura mais teatral, assim, e não era muito a minha vibe, assim, então, e eu também não me dobrei muito, sabe? Eu acho que eles não gostaram muito disso, porque o foco era muito a forma, e eu acho que o foco tem que ser o conteúdo, sabe? Perfeito. Eu acho que a forma, ela vem só para dar uma embalagem, mas quando o conteúdo é bom, as pessoas fidelizam, compram, né? E era essa ideia que eu tentava vender, mas eu acho que, enfim, e aí foi bom, quando eu saí da Record, eu me vi assim, fui demitida, e aquilo me pegou totalmente, assim, de calça curta, sabe? Eu fiquei, assim, eu lembro que eu saí de lá pensando, e agora? Meu apartamento financiado, né? O que eu vou fazer? Eu tinha comprado um apartamento do lado ali. Eu lembro do teu conteúdo. Todo mundo assistiu, né? Aquele vídeo que você gravou. Foi no dia, né? Foi no dia. Você estava indo até meio... Tava. E aí eu falei, eu vou contar a minha versão, porque alguns sites já estavam mandando mensagem, mais Goiás e tal. E aí, é verdade que você saiu? O que aconteceu? Justamente por causa de toda a repercussão que trouxe a minha ida para lá. Então, assim, como assim que ela tá saindo? O que aconteceu? A questão do helicóptero que você comentou, né? Eu queria dar mais detalhes sobre essa história. Quando foi para estrear o programa, né? Eles fizeram ali toda uma pompa, assim, de descer de helicóptero. E nós da TV Anhanguera Concorrência, eu estava lá olhando atentamente em todos os monitores da TV essa grande estreia, por favor. Mãe. E foi bem legal, assim, eu acho que o programa incomodou, né, em audiência também, porque teve toda essa repercussão, né, a apresentadora da Globo saindo para trabalhar na Record, o que às vezes é meio caminho inverso na cabeça das pessoas, né, mas enfim, aí eu me vi fora da Record, assim, sem muito entender o que estava acontecendo, porque na minha cabeça eu estava entregando um resultado legal, assim, eu tinha muito critério com o que eu fazia, sabe, assim, o que me doía era que não foi nenhum, você apurou mal, você fez um VT, foi essa questão de realmente, acho que eu não me encaixei, eles não se encaixaram também com o que eu propus, mas eu acho que tudo na vida você entende depois, sabe? Assim, Deus tem, eu sou cristã e eu creio muito nisso, que as coisas vêm pra gente aprender e no momento você não entende, mas depois você vai ver que foi melhor. E hoje eu vejo que foi muito melhor, porque já era o que meu coração pedia, sabe? Assim, eu já ficava, gente, se eu já fazia algumas publicidades ali em paralelo com o trabalho na TV, mas assim, tudo muito de forma muito discreta, porque também eles não gostavam na Record, né? E aí, as marcas começaram a procurar, depois que eu divulguei esse vídeo contando por que eu saí. Porque, desculpa, só para resgatar um pouco, porque quem te observava já via alguma coisinha ou outra aparecendo muito discretamente, né? Imagino que... Eu lembro de ter pensado isso, Mari, você pira? Eu lembro de ter pensado que, quando eu tava vendo aquele vídeo, eu pensei assim, mas vai chover marca. E deve ter sido exatamente o que aconteceu. Foi exatamente isso. Eu acordei, assim, com acho que 100 mil seguidores a mais. E tá brincando? 100 mil seguidores a mais? A mais. Por causa daquele vídeo? Por causa daquele vídeo. Ok. A gente já vai falar sobre o vídeo. Porque os canais, assim, de fofoca grandes postaram, né? Acho que Léo Dias, na época, aquele Hugo Gloss, assim, alguns grandes os postaram. Grandões, né? E aí, foi um boom, assim, as marcas procurando. E aí, eu entendi que eu precisava trabalhar com aquilo. Que eu precisava fazer essa transição de carreira. Mas foi muito, muito, muito difícil. Muito. Por quê? Porque no jornalismo a gente é só um instrumento, né? A gente é só um veículo. E ali eu precisava entender que eu tinha que fazer o meu marketing, eu tinha que fazer o meu merchan. E eu me sentia ridícula. Eu juro. Sério? Sério, nunca imaginei. Eu me sentia ridícula. Tudo que eu fazia... Fazendo o quê? De roupa? O quê? De roupa, demorou um tempo, mas depois eu comecei a fazer biquíni também, provador. E eu lembro, assim, de algo assim que eu nunca vou esquecer. Um trabalho para um cliente de roupa, e eu estava gravando em casa. E foi bem naquela época de dancinha. E aí o cliente pediu dancinha. Meu Deus. E assim, eu falei, fácil, né? Fácil, vou tentar. E eu lembro, Theo, que eu tava assim, meu marido é muito bom para decorar coreografia, sabe? Ele tem muita facilidade com isso. E aí ele tentando me ensinar, a menina que trabalhava comigo também, gravando, tentando me ajudar ali, me acalmar. Eu lembro que eu
aprendi um pouquinho da coreografia, eu falava, não vou dar conta, não vai sair. Eu ia pro banheiro, chorava. Limpava o rosto e falava, eu vou dar conta. Mas assim, aquela dancinha mecânica. Eu aposto que você que viu esse conteúdo nunca imaginou esse bastidor. E assim, eu chorava e falava, eu vou dar conta. Foi um período muito difícil, assim, de eu tinha muito trabalho, estava ganhando muito bem, assim, um dinheiro que eu nunca imaginei que eu ia ganhar, né, em tão pouco tempo de transição, mas eu não tinha vontade de levantar da cama. Ruim mesmo, assim, porque eu não me via, eu não me reconhecia, parece que era fake. Olha sabe? só, nunca imaginei, Mari. Parece que era fake, eu olhava e eu falava, que papel é esse que eu tô fazendo, sabe? Assim, eu não me dediquei para isso, eu não me formei para isso, mas é o meu ganha-pão hoje. Como que eu vou me reencontrar? Como que eu vou me ver? E eu acho que o grande desafio de você que sai da TV e ir pro digital, e vai pro digital, o grande desafio é esse. É você se reconhecer primeiro, se aceitar nessa posição profissional nova. Isso é o mais difícil. Foi muito difícil para mim. E até hoje eu estranho um pouco. Hoje eu lido bem melhor com isso. Mas até hoje eu estranho um pouco. Pra você ver, no início eu comecei a fazer provador, né? Uhum. E aí eu chegava na loja, eu queria contar a história inteira da loja. Eu enfiava a roupa ali no meio. Já fazia uma pirâmide invertida ali. Qual vai ser o lead aqui da minha reportagem? Não, Mari, é um pouco diferente. Não, e aí eu vinha conversar. E assim, eles amavam, as donas das lojas, assim, porque eu chegava para elas e... Não, mas me conta a sua história. Aí eu começava, né? Fulana, que começou a empreender com tantos anos, nananã. E aí eu criei um método novo de fazer, sabe? Com histórias. Com histórias. Só que assim, enquanto as meninas que já faziam isso há alguns anos faziam 3 provadores por dia, eu fazia 1. Uhum. Porque eu levava a tarde inteira, eu queria fazer uma mega produção. Uhum. Então assim, eu sustentei isso por um tempo, mas depois foi ficando impossível de criar, né? Impossível de fazer, porque era muito trabalho. Eu precisava encaixar dentro do meu tempo. Mas até hoje, assim, eu tento sempre colocar essa coisa do jornalismo que a gente traz, assim, de contar alguma história, sabe? Mas, tudo assim, que você vai fazer... Tudo que eu vou fazer, eu tento colocar um pouco. Um pouco dessa nossa linguagem. Que é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? O que nós, jornalistas, temos, que a gente traz dos nossos anos de redação e que torna o nosso trabalho no digital específico, especial e que só a gente consegue fazer, né? E passar informação, agregar alguma coisa, sabe? Assim, até hoje eu vou fazer um provador de óculos. Eu vou entender o que é aquele material, o modelo, legal, o que está em alta, o que eu não quero simplesmente colocar o óculos e descrever o jeito que é a armação, que cor que é a lente, sabe? Eu tento sempre trazer algo a mais. E aí, só que foi muito difícil, assim, Theo. Eu falo, quando você muda de carreira assim, geralmente o mais aconselhável é você buscar uma pessoa para te ajudar a fazer essa transição. Mas eu não tinha noção que seria tão difícil. Só que eu tenho essa coisa de também dificuldade de buscar ajuda. Eu acho que se eu tivesse buscado uma ajuda profissional psicológica na época, teria sido muito mais fácil. Foi a duras penas, assim, de verdade. Legal você ter trazido isso, porque isso é um ponto de vista, primeiro, muito sincero, obrigado por compartilhar, e segundo, diferente do que eu já ouvi aqui até o dia de hoje. Então, vamos rebobinar um pouquinho. A expectativa porque assim, nós, enquanto profissionais de redação, a gente pensa, eu podia estar fazendo isso nas redes sociais. A gente idealiza, né? Qual foi a diferença entre o que você idealizava e a realidade que você encontrou? E você já disse aí que você queria estar mais preparada, né? Que tipo de preparação, o que faltou você encontrar nesse caminho? Eu acho que as pessoas que estão já no digital, que nasceram, né, assim, no digital, não na idade, mas assim, as pessoas que já estão surfando essa onda há muitos anos, elas já têm uma forma de fazer. Elas já entendem as coisas que elas têm que mostrar. Se eu não tinha uma notícia para mostrar, porque antes, enquanto eu estava na TV, o que eu gravava de story, eu aparecia contando alguma notícia. Gente, assiste o jornal, isso, aquilo e tal. E aí eu não tenho a notícia para contar. O que eu vou falar agora na minha rede social? Eu tenho que falar da cor do batom que eu estou usando. Eu achava fútil, sabe? Eu achava bobo. Então, ninguém morreu? Ninguém morreu.
não tem nenhuma enchente, gente. Como é que eu vou fazer isso? Eu tô brincando, mas é verdade. A gente tá sempre esperando alguma tragédiazinha. Sempre, até hoje, assim, por exemplo, eu tô tomando um suco, eu vou postar que eu gosto de suco de laranja, mas eu não vou postar só que eu gosto de suco de laranja. Qual é o benefício da laranja? Assim, que tipo de agrotóxico vocês usaram nessa laranja? Sabe, essa coisa de buscar sempre a informação, por um lado é bom, mas por um lado me atrapalhou muito já isso. Porque às vezes os conteúdos mais superficiais engajam mais. Infelizmente é assim, sabe? Essa é a realidade. Então, assim, eu fico tentando buscar esse equilíbrio com a minha verdade, com o que é tendência, que você tem que estar atento também. Então, assim, eu acho que muita gente me olha e fala assim, nossa, mas eu te admiro tanto, porque você mudou de carreira, você está fazendo sucesso como influenciador e tal, e as pessoas não têm noção do tanto que é difícil, sabe? Assim, gente, eu me sinto engatinhando. Eu me sinto assim, eu sinto que eu sei 10% do que eu preciso saber ainda. Mas eu tô nessa busca, sabe? Eu acho que é isso. Foi por isso que eu criei esse projeto aqui, pra gente poder trocar. Mari, eu sempre faço essa pergunta, quero te fazer também, que é o seguinte. A última pauta, no meu caso, e cada um tem uma história aqui diferente, foi um momento que eu decidi, foi em 2019, um ano antes da pandemia, que eu estava num plantão com uma equipe atrás de uma igreja, dia 24 de dezembro, esperando acabar uma missa para entrevistar um padre e fazer uma matéria para o Bom Dia Goiás. E nesse dia, vendo Instagram, família, amigos e o Natal, foi o dia que eu vivi a minha última pauta emocional. Porque eu falei, cara, eu não quero mais passar por isso. Eu acho que já deu, já vivi tudo, fui correspondente, fui apresentador, vi um monte de coisa. Acho que agora eu posso fazer outra coisa e não preciso mais passar por isso. Então, Theo, pessoalmente, pro Theo, a questão do plantão foi ali uma coisa. E aí eu comecei a me preparar para minha última pauta. Você sabe uma boa parte da história, já tinha ali uma microprodutora com o Vitor Andrade, a gente estava começando a sonhar. Mas eu estava ali me preparando há já uns 2 anos, eu comecei a mexer em câmera e tudo. Eu realmente estava me preparando. 1 horinha por dia eu fazia alguma coisa para minha última pauta. Como que você... Primeira pergunta, teve um dia que foi marcante para você, que você falou, não faço mais isso. Desse jeito eu não faço mais. Ou não? Ou foi um pouquinho mais suave? Teve uma reflexão? Não teve? Resgata um pouco disso para mim, por favor. Eu acho que essa mudança para Record foi muito... Ali, alguns meses que eu estava ali, eu sabia que eu não ia seguir. Por quê? Porque... Na TV Anhanguera, assim, eu acho que todas têm seu mérito. Eu tô falando a minha experiência, assim. Na TV Anhanguera, trabalhava muito, mas eu tinha orgulho. Eu olhava e eu falava, nossa, que massa isso. Que legal esse VT que a gente colocou. Que foda esse material, sabe? Assim, eu sentia orgulho do que eu fazia. E aí na Record, eu não via, assim, muito propósito, sabe? Eu lembro, foi marcante, assim, nos primeiros meses, assim, que eu tava lá na montagem do jornal, eu falei para minha editora-chefe, mas isso aqui tá sem nota-pé, mas isso aqui tá faltando informação, muita coisa, assim, que eles pegavam de site, por exemplo, pegava do Mais Goiás uma coisinha, pegava ali... Do G1, e ali só transformava aquilo numa nota coberta e jogava no ar, sem fundamento, sem nota-pé. E aí, eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, gata... Você não tá na TV agora, não. Aqui é desse jeito. Então, assim, uma busca incessante só por audiência. Eu não sentia que eu estava fazendo parte de algo ali na Record que pudesse transformar, de fato, a realidade, que fosse um jornalismo puro sangue, assim, que ouviu todo mundo, que é imparcial. Eu não sentia... puro sangue, muito bom. Eu não sentia que eu era parte de algo bonito, sabe, assim? E eu tenho muito isso de propósito, assim, comigo. Era um show. O jornal, assim, que eu participava, para mim, era um show sem muita base ali. Todo dia eu ia embora, assim, ai, meu Deus, sabe, assim, eu não tô feliz fazendo isso. Então, do início ao fim foi assim? Foi. Não teve, assim, algo que eu falei, nossa, eu tenho orgulho disso aqui que eu fiz aqui, sabe? Assim, não tinha. Era matéria, assim, quando eu saía para fazer matéria, era cachorrinho que sumiu, era, sabe, assim. E aí, eu acho que no meu coração, eu fui me preparando. Tanto que quando eu saí de lá, eu falei para Deus, eu não posso reclamar, porque no fundo era o que meu coração queria.
E aí eu olhava para a internet e eu falava, será que pode ser? Talvez pode ser um caminho para mim. Só que eu acho que se eu não tivesse demitido, eu não teria saído. Porque se você trocar o seguro por uma coisa que você não pisou com os 2 pés ainda, é muito difícil, né? Exige uma coragem muito grande. Eu não tinha nada certo fora da TV. O meu certo, o meu garantido era ali. Eu ganhava muito bem ali. Porque tinha o fixo e tinha as ações de merchan, né? O que é diferente, assim, na Record, pro apresentador. Dá para você fazer um bom dinheiro. Então, eu acho que eu fui me preparando. Não teve uma última pauta, não teve uma ocasião específica. Eu fui me preparando, muito insatisfeita com o que eu fazia ali. Perfeito. Por que você acha, é engraçado, uma das frases mais comuns, eu não sei se acontece com você, comigo acontece. Quando eu cruzo um amigo cinegrafista, esses caras maravilhosos que tanto nos apoiam, né? Saudade dessa amizade, né? Quando eu cruzo um amigo cinegrafista, às vezes um amigo produtor, mesmo um repórter, porque a gente do vídeo costuma ser mais assim, plena, porque tá no vídeo e tal. Mas enfim, de modo geral, o que eu escuto? Como é que tá lá? Théo, tá do mesmo jeito. Você escuta isso muito? Sempre. É uma coisa que jornalistas falam, né? E aí eu me pergunto, eu que sou meio louco, né? Mas tá do mesmo jeito, por que você tá lá até hoje? E aí a minha pergunta pra você é, Mari, se tá do mesmo jeito, por que tantos colegas não saem? Não vão viver essa aventura que você tá vivendo? Eu acho que é pela troca mesmo, assim, do que é seguro, né? E outra, além da busca pela estabilidade, que é também utópica, né? Porque você não tem estabilidade nenhuma. Você tem uma carteira assinada. Na hora que a empresa decidir que você não serve mais, ela vai te desligar. Então, assim, mas essa coisa da carteira assinada, eu acho que prende muito. E eu acho que o status também que a TV traz, né? Tem um status muito grande, as pessoas não conhecem muito a realidade, né? Assim, que trabalha muito, que talvez o salário não é o melhor. Então, tem essa coisa do status que eu acho que segura muita gente por muito tempo. Bom, e muita gente ama também, é uma escolha também de algumas pessoas. Ama, tem muita gente que ama e não se vê fazendo outra coisa, né? Então... Mari, fez a transição, né? Saiu da Record, foi um susto no começo, mas depois o telefone começou a tocar, já deve ter dado uma tranquilizada. 100 mil seguidores no dia seguinte, já era um sinal, né? De que as coisas iam dar certo. O que é o mais legal dessa vida, que você gosta mais, e o que você acha mais chatinho dessa coisa de ser jornalista influencer? O mais legal hoje é liberdade geográfica, assim, é poder... Também adoro. É saber que eu posso, semana que vem, fazer uma viagem de 1 semana, de 10 dias, se eu quiser. Que se eu organizar com os meus clientes, eu consigo viajar 1 mês, se eu quiser, entendeu? Isso é muito bom, assim. Eu até evito voltar, eu gosto muito, eu sou uma apaixonada, assim, por TV, de verdade, Theo. Sou também apaixonadíssima, assim, ó. Eu morreria na TV, porque eu amo muito. Mas hoje, realmente, o que me faz não estar mais tentando conciliar, eu até tentei, depois que eu saí, fiquei um tempo fora, tentei conciliar com o trabalho na internet, é muito isso também. Eu quero construir as minhas coisas para eu ter liberdade, para passar 1 ano fora, se eu quiser, sabe? Isso é o que pega para mim, assim. Eu e meu marido, a gente tem muita vontade de passar uma temporada fora. Então, assim, por isso que eu quero cada vez mais investir em negócios meus, que só dependam de mim, que eu possa trabalhar de qualquer lugar, assim. Que é uma coisa que a televisão ainda engessou um pouquinho, né? Os profissionais de TV ainda têm aquele coração, aquele centro, né? Ali conectado. Agora, o mais chatinho, eu acho que é você que faz parte também dessa mudança, dessa transição de carreira que eu estou passando até hoje. Eu não acho que eu estou 100% influenciadora, não. É um aprendizado todo dia um pouquinho. O produzir conteúdo da sua vida, assim, você tá ali todo dia falando alguma coisa, né? Obrigatoriamente. Aquecendo a audiência. Precisa ter a constância, né? Então, assim, tem dia que você acorda e você não quer muito papo. Eu, por exemplo, não funciono muito bem de manhã, então, para mim, é um desafio, sabe? Assim, estar ali gravando, falando alguma coisa todo dia. As influenciadoras, as grandes, as que já fazem isso, têm sucesso há muitos anos, estão sempre dando uma dica, trazendo algum assunto, comentando alguma coisa, fazendo algum vídeo que é tendência. E eu acho isso difícil. Não digo chato, mas eu acho difícil, porque não é todo dia que você quer.
Tá ali falando, mostrando a sua vida e tudo. Só que assim, é muito tentativa e erro também. Você vai fazendo e vai vendo o que repercute mais, o que vira mais. Por exemplo, a minha rotina com meu marido. Eu comecei a mostrar, a gente estava namorando ainda, umas viagens, porque ele é meio doido, gosta de andar de moto, gosta de carro antigo. Tocando, né? DJ. Tá virando DJ agora. Isso. E aí eu comecei a mostrar isso e eu vejo que isso engaja muito, as pessoas gostam muito. Verdade. Então é uma coisa que eu invisto mais. É muito assim, né? Tentativa e erro. Você faz um vídeo que você acha que vai bombar e não vira tanto, e uma coisinha boba vai mais, né? Então é isso. Mas o mais difícil, o mais desafiador e eu falo isso para quem quer empreender no digital, é você entender que você está trabalhando 24 horas por dia. Não existe isso, eu vou sair da CLT e eu vou trabalhar menos, porque eu vou trabalhar com a internet. Não, você vai trabalhar muito mais. Não vou nem falar mais nada, é isso aí. É muito mais. Mas não precisa, é isso aí. Você está trabalhando o tempo inteiro, né? Você tem que estar ali na internet constantemente, falando alguma coisa, criando tendo coisa. novas ideias. E a concorrência é muito grande, né, Theo? É muita concorrência. Então, assim, se você não tiver antenado e preparado emocionalmente também, não vai. Porque às vezes você investe muito numa coisa e aquilo não vira. Então, você tem que ter maturidade também para entender que nada é 100%, nada é totalmente seguro. E as pessoas vão te criticar, sim. Sim. E você tem que ter estômago para isso. Bom, vamos falar disso então, que eu já ia te perguntar. Uma das coisas... Bom, eu trabalho com comunicação, né, Mari? Tenho agência, então eu falo de estratégia de comunicação o tempo todo. E a primeira, os primeiros passos para se traçar uma estratégia é você definir uma persona sua, às vezes como pessoa, como empresa, e principalmente para quem que você vai falar, né? Seu público. E eu que te acompanho desde sempre, né? Quando você fez essa transição, eu comecei a ver você fazendo provador, por exemplo, né? E eu fiquei pensando comigo mesmo, cara, a Mari deve estar aguentando tanta porrada nessa fase. Muito. Porque é uma jornalista de biquíni ali, trabalhando, uma mulher muito bonita, que com certeza é procurada por muitas marcas em função disso também. Mas você é jornalista, né? Então, muita gente perdeu a credibilidade. Então, eu queria saber como é que foi isso, porque eu tenho certeza que você passou. E como é que você encontrou o fio da meada para ser uma jornalista que faz provador e vocês que se fodam. Estão me enchendo o saco. Como é que foi esse caminho? Theo, na época que eu estava na TV Anhanguera, aconteceu uma situação de uma mudança lá de frase no TP, e no TP muita gente não sabe, mas a gente não vê o texto completo, você vê só frases, assim, pedaços. Virou um mega meme, né? Virou um mega meme aquilo. Que eu falei que ele morreu, depois saiu atirando e tal. E aí, na hora que eu terminei de falar, eu lembro que eu olhei pro Anderson e eu falei que ele morreu e saiu atirando. Aí ele falou, eu falei, acho que eu falei. Você falou, isso foi ao vivo? Porque isso eu não vi. Não, aí ou na hora que entrou o VT, né? Aí ele falou, eu falei, acho que eu falei. Ai. E assim, quase 7h30, a gente ali desde as 6 da manhã recebendo pergunta, recebendo orientação no ponto, conversando nós dois. Então, assim, é muita coisa. Para quem dorme muito pouco, não justifica, né? Na hora, eu não devia ter deixado o VT entrar. Tinha que ter falado, não, tem um erro aí. Mas na hora que eu me dei conta, o VT já estava no ar. Aí eu falei isso para ele. Aí falamos com o editor-chefe e falou, não, eu que mudei aqui. E, enfim, era um texto, ele começou a mudar, não terminou de mudar. Isso que você está dizendo dessa coisa da velocidade, de não ter conseguido corrigir, só quem trabalha em televisão ao vivo sabe o que ela sentiu. Porque nem sempre a gente consegue tão rápido, mas enfim. E aí eu sabia que ia repercutir muito, não sabia que seria tanto, mas assim... ali já foi uma prova de fogo, assim, porque eu comecei a ler os comentários na época, mas eu parei num determinado momento, porque eram muitos xingamentos, isso só em Goiás, jornalista burra, não sei o quê. Ali, eu acho que a casca já ficou mais grossa, porque é doído, né? Assim, ainda mais você saber que é uma coisa que foi uma falta de atenção e tudo, mas assim, não foi algo... tão feio como as pessoas colocaram, sabe? E aí ali eu já meio que tive que lidar com aquilo. Então eu já meio que... Hoje em dia é difícil uma coisa me chatear, sabe? Porque eu já tive alguns episódios, assim, de situações, assim, ao vivo. Outro que não teve nada a ver com o que você falou, mas aquele do extintor. Do extintor. Também foi muito engraçado. Aquilo também Não foi culpa sua, mas foi muito engraçado aquilo. Saulo Lopes, exato. Sai daí, menina, que você vai queimar. Muito bom, enfim. A gente foi fazer o teste, né, o extintor que era
a exigência nova, e aí o Vocês extintor... lembram disso aí? Quando virou obrigação ter extintor no carro? Deve ter durado 1 ano a lei. E aí o ao vivo era para mostrar o extintor funcionando, mostrar que ele funcionava. E eu muito crua também, ainda no ao vivo e tal. E aí quando você é muito cru ainda, você sai com aquela ideia de que você vai mostrar o extintor funcionando, você tem que mostrar aquilo, né? Depois com bagagem, com estrada, você entende que não, né? Mas na época, o bombeiro falou assim, vamos jogar bastante combustível, coisa no banco para pegar fogo mesmo, porque eu fiz um ao vivo esses dias, o fogo não pegou. Eu falei, não, então taca, vamos fazer esse fogo. Confiou no profissional, né? E o fogo levantou e não tinha extintor que fazia esse fogo apagar, né? E aí eu fiquei lá com cara de tacho, tentando falar que o extintor funcionava, e foi uma cena bem constrangedora. Se fosse hoje, o que a Mariana Martins falaria? Hoje eu falaria, olha, infelizmente, gente, a gente tá vendo que o extintor não funciona, né? Então, assim, eu acho que a legislação precisa mudar, a gente precisa rever isso aí, porque ele não é tão eficiente como estão dizendo. Perfeito. Mas, enfim, e aí foram situações que eu acho que foram me treinando, sabe, Theo? E aí, quando eu comecei a fazer provador, tinha muito. Nossa, mas caiu, hein? Nossa, que pena. Nossa, eu gostava tanto de você. Nossa, você era uma boa apresentadora. Nossa, eu acordava só para te assistir. Nossa, que pena. Caiu, hein? Machismo grita. Muito. Caiu, hein? Nossa, como caiu. Caiu, hein? Era muito. Assim, muito comentário nesse sentido. Só que, assim, eu fui aprendendo a conviver, sabe? Assim, não é uma coisa que até hoje, quando eu vejo algum tipo de comentário, assim, é bem menos. As pessoas já acostumaram mais hoje com isso, assim, com essa nova versão minha, né? Mas hoje não me abala mais, de verdade. Mas é difícil. Como que você casa a credibilidade jornalística que você construiu, que é uma coisa que a gente não pode abrir mão nunca, né? A gente construiu isso. Com fazer um conteúdo para uma marca, por exemplo. Vou até trazer um exemplo que esses dias me deixou eu como defensor, né? Fiquei todo orgulhoso, né? Porque o meu grande repórter, eu tenho 2, que inclusive um deles estará aqui em breve, que é o Marcelo Canelas. Ai, maravilhoso. Um ídolo para mim, estará aqui, é o próximo convidado. E o outro é o Tino Marcos, que se Deus quiser um dia vai estar aqui também. E o Tino, esses dias no GP Brasil de Fórmula 1, ele estava lá segurando um microfone da Heineken. E ele estava fazendo um conteúdo, Tino Marcos, senhoras e senhores, e fazendo uma coisa de entrevista, brincando com aquele texto maravilhoso dele e tal. Enfim, nossos colegas achando um caminho. Como que a Mariana encontrou esse caminho de conseguir ser embaixadora da Hyundai, por exemplo, e ao mesmo tempo ser uma profissional com credibilidade, jornalista e tal? Eu acho que é muito a forma como a gente se posiciona também, né? Porque assim a gente nunca vai deixar de ser jornalista. Não adianta, nunca. Tá no sangue, não tem como. Então, acho que a forma como eu sempre busquei me posicionar, vou fazer o provador, eu vou fazer de uma forma profissional, eu vou tentar fazer aquilo que eu te falei. Não vou ser descritiva, eu vou tentar contar uma história, eu vou tentar sempre agregar alguma coisa na vida de alguém, porque eu acho que a gente carrega muito essa missão de agregar na vida das pessoas. Então, eu sempre quero agregar alguma coisa. E eu acho que é isso, assim, postura, posicionamento, sabe? A seriedade com que a gente encara as coisas, porque às vezes as pessoas esperam, principalmente mulher, né? Passa muito por isso, assim. As pessoas não esperam muito quando vem uma mulher que consideram bonita e tal. Não esperam muita inteligência, não esperam muito jogo de cintura, né? Muita capacidade de raciocínio. Então, assim, eu sempre busquei, desde o início, assim, eu saía para fazer uma matéria, assim, eu nunca me deixei intimidar pelas pessoas, sabe, assim, eu tinha uma figura, até na época, eu lembro que eu coloquei lente de contato nos dentes, na época que eu entrei na TV Anguera, porque meu dente era menor, eu falei, eu preciso passar uma imagem de mais velha, mais séria, assim, e eu fazia tudo para que as pessoas confiassem mais, né, em mim. E eu nunca me deixei intimidar, eu acho. Eu sentava na frente do governador, assim, entrevistava tranquilamente, assim, mesmo as pessoas olhando, considerando, não, mãe, muito novinha, essa menininha aí, não sei o quê. Eu sempre busquei, assim, eu vou abrir minha boca com conhecimento, com confiança, com segurança, com credibilidade, olhando nos olhos. E isso sempre fez com que as pessoas me respeitassem, né? Então, é isso que eu busco, sempre busquei. Fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, com a maior competência possível e sempre tentando agregar alguma coisa na vida das pessoas. Muito bom. Nós temos um quadro aqui, Mari, que chama Furo ou Furada. Ele tem uma certa licença poética, porque furo nós jornalistas sabemos muito bem o que é. Furada é, né,
Não deu certo, entrou numa furada. E aí a gente faz aqui, ó quem tá me ligando, Marcelo Albuquerque, tive que desligar. Marcelão, calma, tô aqui com a Mari. E aí a gente faz uma brincadeira, é furo ou é furada? Furo é assim, é bacana, furada é tipo, não é bacana. Então vamos lá imaginar que tem outros jornalistas aqui, que tem um perfil também de jornalista bonita, jovem e tal, e que tá querendo, de certa forma, poder usar desse potencial, porque marcas procuram, mas estão com medo aí de afetar a credibilidade. Então vamos lá, a pergunta é furo ou furada jornalista fazer provador para uma marca, por exemplo, usar da sua beleza para ganhar dinheiro? Isso perde a credibilidade? É furo ou é furada? É furo. Dá para fazer? Dá para fazer, com certeza. E eu acho que o mercado está sedento por pessoas que trazem algo diferente, né? E o jornalista traz essa capacidade de contar histórias, né? Então, assim, busque fazer de uma forma mais jornalística. Eu acho que vai impressionar as marcas. Muito bom. Por falar em marcas, fui fazer lá a pesquisa, você tá cheio de marca forte, né? Graças a Deus. Que é isso? O povo tá que tá. Mari, eu estava conversando com o Marcelo aqui esses dias sobre isso, assim, ele trouxe insights muito legais, assim. Eu defendo muito que nós, jornalistas, a gente tem uma série de soft skills que a gente nem percebe que a gente tem, que fazem diferença. Eu só fui perceber isso de verdade depois que eu fui virar empreendedor. Por exemplo, a gente manda muito bem para apresentar um projeto, né? A gente tem uma comunicação diferente. Às vezes a gente não sabe muito daquele assunto. E a Thaís, minha esposa, às vezes já me viu indo para um pitch, né? Uma apresentação para um cliente. E eu estava ali estudando um negócio naquela hora. E ela chegou comigo na apresentação e me viu apresentando e ficou besta. Tipo assim, uau, mano, você acabou de ler esse negócio. E não é que eu estava enganando o meu cliente, mas é que aquele tema específico, eu queria me aprofundar mais para poder explicar para ele. E assim eu fiz. Porque era assim que a gente fazia lá na televisão todos os dias. Então, na sua visão, quais são as soft skills que nós jornalistas temos e que fazem muita diferença na vida do empreendedor? Quais que você sentiu mais? Nossa, é engraçado você falar isso, porque meu marido fala muito isso. Eu fico impressionado. Como que você lê o papelzinho ali rapidinho, você já chega lá e consegue falar. Ele fala muito isso de apresentação de evento, cerimonial, né? E é engraçado que tem cerimonial, assim, tem contratante, né? Que fala assim, nossa, mas parece que você trabalha aqui na empresa com a gente. Você falou com tanta propriedade, com tanto amor sobre a empresa, que parece que você trabalha aqui. Porque é isso que você falou, a gente tem essa coisa de ler e internalizar isso de uma forma, assim, falar com muita verdade, né? Eu acho que a gente carrega esse quê, né, de credibilidade, assim. Eu acho que isso é muito forte, né? Essa capacidade de comunicar com muita verdade a gente tem. Porque, na verdade, a gente só comunicava verdades, né? A gente estava ali também o tempo todo falando de uma informação que foi apurada, de algo que não é uma historinha, né? Que é e uma às vezes verdade. em pouquíssimo tempo para aprender sobre aquela história, né? É isso, eu acho que isso é uma qualidade muito grande que a gente pode levar para o empreendedorismo. Essa coisa da apresentação também, essa facilidade de explicar algo, né? Agora, o que eu vi, assim, a dificuldade que eu tive no digital, a linguagem. Às vezes a linguagem jornalística ela é muito, muito precisa, às vezes muito séria, né? E talvez uma dica, né, para quem vai para o digital, para quem vai empreender, seja entender também a linguagem que aquele público fala, né? Porque se eu vou gravar um vídeo para o TikTok, por exemplo, eu vou usar uma linguagem diferente da linguagem jornalística que eu uso, né? Às vezes eu estou fazendo aqui um vídeo para um cliente, é um produto. Hoje eu até postei um de cabelo, um salão de beleza. Eu não vou falar como uma jornalista, eu vou falar como se eu estivesse falando para minha amiga. Esse foi um exercício que eu tive que fazer e tem que fazer todo dia também, porque se deixar, eu vou ali pelo jornalismo, eu vou pela informação, pelo jeito mais sério de fazer. Então, assim, até essa adaptação de linguagem, eu acho que a gente traz como qualidade para empreender, né? Entender as diferentes linguagens ali do meio que você vai atuar e meio que vestir ali uma roupa diferente, né? E acho que isso é importante. Sabe uma coisa que eu senti, e eu tenho certeza que você sentiu também? Tem muitas reuniões que eu vou fazer para vender coisas para gente que nunca me viu na vida, né? Especialmente porque tem coisas que acontecem fora de Goiás, onde ninguém me conhece, tudo mais e tal.
Mas eu senti, quando eu saí da televisão, fazer uma reunião com quem já me conhecia da TV era muito mais fácil. Porque já chegava ali, a pessoa já meio... Você tá na casa dela todo dia. E um processo de venda é um processo de convencimento, de confiança. Quebra de objeção, né? Quebra de objeção. Então, parece que você já quebrou muitas objeções. Você sentiu isso também, assim? Negociar com a Mariana Martins. Você acha que você conseguiu trazer isso para os seus processos de venda? Eu acho que sim, eu acho que eu melhorei nesse aspecto, mas não é muito a minha praia. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito foi ter uma pessoa para fazer isso. Legal. Eu até fiz recentemente aquele DISC, aquele teste de comportamento, e ele te dá os perfis ali, né? O que é mais dominante para você. E o meu dominante, que é o mais dominante assim no meu perfil, eu não tenho essa facilidade de negociar com pessoas. Assim, eu sou mais de processo, de pegar alguma coisa para fazer ali e executar aquilo ali da melhor forma, aquela tarefa. Então, assim, eu sabia desde o princípio que se eu fosse eu negociar os meus trabalhos, eu não teria sucesso nenhum, porque tem uma história até engraçada. Porque você é muito boazinha? Pode ser. Pode ser. E eu acho que isso é uma dica boa para quem vai empreender. Entenda se é a sua praia negociar ou não, porque se não delega. Essa parte é muito importante. Delega, porque senão não vai. Eu fui fechar com uma cliente, e aí eu fui na cabeça, na época, de cobrar, assim, sei lá, era 2.000 e pouco. O que você ia fazer? Eu ia gravar uns stories. Pra loja dela. Pra loja dela, pra marca dela. E aí eu sentei com ela, a gente foi tomar um café e ela foi me contar da separação do marido, que ela estava com dificuldade lá na empresa, porque o marido tinha colocado um cunhado que estava passando a perna nela, não sei o que. Eu sei, Theo, que era panificadora. Eu sei que eu saí de lá. Acho que eu fechei por R$350 trocando em marmita. 300 gramas de mussarela e 8 pãezinhos. E eu, assim, consciente dessa minha dificuldade, eu cheguei em casa rindo, eu cheguei em casa e falei pro meu marido, falei, olha, eu não sirvo pra isso. Eu só não fiz de graça porque ela me ofereceu esse valor e ainda quis trocar. Eu falei, eu aceitei. Então, assim, eu não sirvo. É importante você ter essa consciência também. A gente pode melhorar numa área, mas eu acho que você entender que você precisa focar no que você é bom e ficar cada vez melhor no que você é bom e delegar no que você não é bom, para ter ajuda, né, nesse aspecto. Eu sempre fui muito de querer fazer tudo sozinha, mas hoje eu só vivo do digital porque eu tenho uma pessoa que negocia os meus trabalhos. Maravilha. Isso é uma bela dica. Sabe, você foi falando e me deu um insight que eu nunca tinha pensado, mas eu fiquei lembrando das vezes que eu fui negociar alguma coisa com algum chefe de TV e eu sempre senti, queria saber se você também já sentiu, que nunca foi uma coisa assim... eu nunca tive condição de impor muito, porque tem sempre um sentimento ali dentro daquela conversa que é de assim, cara, olha a oportunidade que você tá tendo. Cara, você tá aí no vídeo, cara. Quantas pessoas queriam estar ali? Eles não falam, mas é como se falassem. Então, existe esse elefante branco, assim, né? Na sala. E aí, quando a gente sai, a gente às vezes não lembra o tanto que a nossa imagem custa caro, né? Então, assim, sua imagem custa caro. Principalmente se você trabalha em televisão. Acredite, sua imagem custa caro. Hoje a sua imagem está muito cara, Mari. Você aprendeu a não trocar mais por marmita? Eu aprendi. Hoje eu estou me valorizando muito mais. Muito bom, assim. Parabéns. E eu acho que é algo que você vai mudando com os anos, né, Theo? Assim, nada é de uma hora para outra, sabe? Eu acho que a maturidade te mostra isso, assim. A gente está vivendo processos, né? E eu acho que é importante ser feliz nesses processos. Entender que você vai aprender um pouquinho todo dia com todo mundo. Eu lembro uma vez que a gente estava tomando café lá na TV agora, naquele restaurante lá embaixo. E eu fazia muito na época cerimonial, porque era o que podia, né, também. E aí eu lembro que eu estava cansada, porque eu entrava no Bom Dia às 5 horas da manhã e eu tinha apresentado um evento até tardão da noite. E aí o César Rezende, estava tomando café com ele. Aí ele, você tava? Eu falei, ontem eu fiquei até de madrugada, hoje não tô muito bem e tal. Aí ele, quanto que você cobra, por curiosidade? Eu lembro que eu falei assim, R$800. Ele falou assim, você é louca? Eu lembro que ele me deu um fecha, sabe? Assim, ele falou, você não pode cobrar esse valor, você tem que cobrar mais. Olha o que a sua imagem vale.
E aí eu parei e falei, realmente, tá muito barato. Aí depois disso, na época eu que fechava meus trabalhos, assim. E aí depois disso eu coloquei um teto e abaixo daquilo eu não pego nenhum trabalho. Legal. Pode ser que eu ganhasse mais pegando, ia trabalhar mais, mas talvez ganhasse mais. Pode ser que eu feche menos colocando esse valor? Pode, mas assim, esse é o meu valor. Se o cliente quiser, ele vai fechar. Se ele quiser fechar comigo, sabe? Essa é uma consciência também que eu tenho hoje. A gente tem que colocar valor, porque às vezes você vai pro digital, pá, eu tenho que viver disso, não? Então eu vou pegar tudo, eu vou Ansioso, fazer... né? E aí isso meio que prostitui também, eu acho que o mercado, a sua imagem, né? Então hoje eu tenho esse cuidado, sabe? De não fechar nada abaixo daquele teto que eu estabeleci que eu mereço. Muito bom. E a gente traz muita coisa, né, Mari? A gente traz muito conhecimento, muito know-how. A gente é forjado na porrada, né? Só quem já fez, assim, um ao vivo sem saber nada do assunto, por um jornal que tem milhares de pessoas vendo, sabe o que é pressão, né, ali. E a gente traz isso para o mercado, né? Mari, vamos falar um pouco da Mariana que está olhando para frente. Empreendedor não para, né? E fazendo lá a pesquisa, eu não conhecia, vou até puxar o nome aqui, ó. Porque eu não conhecia esse seu novo projeto, que é o História Vende, né? Que a gente encontrou agora. Eu entrei e vi algumas publicações, inclusive conteúdos muito bem feitos e tudo. Bom, o que é o História Vende, Mari? Conta aí. O História Vende é um resultado, assim, de muita busca interior, sabe? Assim, de muitos anos que eu tenho esse desejo no meu coração. Mas muitos anos mesmo. Eu lembro, assim, lá na TV Anguera, eu lembro que eu conversar com um amigo, falar, vamos montar junto, eu e você e tal. Isso, sei lá, 10 anos atrás. Só que eu... É a mesma ideia daquela época? A mesma ideia. Ou mudou um pouquinho? Não, mudou um pouquinho, mas assim, o mesmo eixo, sabe, assim. Só que eu sempre fui muito perfeccionista, isso me atrapalha muito, isso travou muitas coisas na minha vida, porque eu quero fazer o melhor, eu quero fazer... Só que você precisa começar, mesmo sem a condição perfeita. Então, assim, de uns 3 anos para cá, realmente, que eu fui trabalhando isso dentro de mim, entendendo que isso era um dos propósitos da minha vida e que eu quero realmente mostrar para as pessoas que se eu, que era muito tímida, eu era extremamente tímida, assim, de criança, de esconder dentro do quarto para não ver ninguém que chegasse de visita em casa, assim, porque eu realmente sempre fui muito introspectiva. E se eu conseguir me tornar uma comunicadora, sabe, é possível para todo mundo, as pessoas conseguem. Quebra de objeção, repetindo essa expressão, assim, de achar que isso não é para você. Eu converso com muita gente assim, isso não é para mim, não. Gravar não é para mim. Nossa, eu escuto demais. Demais, né? Então, é isso, sabe? É um pouco disso que eu quero trazer, assim, de ajudar as pessoas com comunicação, a alcançar lugares melhores, assim, não só profissionalmente, também na vida, eu acho, sabe? Assim, nas relações ali, com a família, com os amigos. Isso é um pouco do que eu quero trazer com esse projeto. E por meio de histórias, né? Que eu acho que é o que convence, é o que emociona, é o que traduz mesmo o que a gente está sentindo, assim. Me explica na prática. Eu sou o seu cliente. Aí eu tô querendo, sei lá, eu quero que a Última Pauta dê uma bombada maior e tal. Como é que vai ser o trabalho? Eu acho que o trabalho primeiro é buscar dentro desse cliente o que ele tem de diferencial, sabe? Assim, o que ele tem para mostrar, para entregar para o mundo. Às vezes as pessoas nem sabem, né? Eu acho que é a gente estimular a pessoa a fazer essa busca mesmo e entender quais são os diferenciais. E eu acho que buscar o diferencial é uma coisa muito forte no jornalismo. Porque a gente sempre olha para as histórias buscando o melhor. O tempo é muito curto que a gente tem para contar as histórias. Então, a gente sempre vai ali para capturar o que é melhor. Mais uma soft skill. Que a gente sabe fazer. Capturar sempre o melhor. Capturar aquilo que a gente chama de gancho, né? Para começar. Então, acho que o que eu quero trabalhar com as pessoas é isso. Assim, o que você tem de melhor? De que forma a gente pode contar as suas histórias de uma maneira melhor, sabe? Porque eu acho que o treinamento, assim, de comunicação, de oratória, ele não pode ficar só no gestual, só na postura, só na entonação de voz, né? A gente tem que realmente entender o que a gente está fazendo nesse mundo, o que a gente pode fazer de diferença na vida do outro e transformar isso em histórias que podem emocionar e podem vender mais. Muito legal. Então, vai ser uma agência, consultoria para todo tipo de negócio. Isso. Legal. Em que pé que tá? Me conta. Então, tá muito embrionário ainda, sabe? Então, faz aí ó, seu jabá. A gente faz uma pílula bem legal para contar depois. Pois é. Eu comecei, já abri o Instagram e tô começando a aquecer, né, essa audiência nesse sentido. Tô me preparando para lançar um infoproduto. E eu não quero fazer um produto só, sabe? Eu quero fazer...
por estágios, assim, por módulos, porque eu acho que, como eu te falei, eu acho que a comunicação, a pessoa não vira um comunicador do dia para a noite, ela vai primeiro se entendendo, primeiro se aceitando, primeiro se vendo numa posição diferente. Então, assim, eu quero acompanhar as pessoas nesse processo, sabe? Com vários módulos, com turmas diferentes, com propostas diferentes. E sempre nesse sentido, de você encontrar o seu diferencial e aprender a contar as histórias de uma forma mais atrativa, mais emocionante. Então, você que está em casa, já comece seguindo aqui. Vou pedir até para o editor colocar o Instagram aqui. Instagram História Vende, né? História Vende. É só o perfil, é @História Vende. E vai lá, dá uma moral pra Mari, porque ela é uma baita de uma contadora de história. Assim, eu falo com conhecimento de causa, porque fui teu colega de trabalho e sei o quanto que você é boa. Obrigada. Então eu tenho certeza que vai ajudar você demais no seu negócio. Obrigada. Mari, não tem patrocínios nesse podcast. Por enquanto. Mas esses dias eu ganhei, assim, por acaso, nosso querido amigo Vitor Andrade trouxe aqui uma barrinha desses caras aqui, que é a Banana... Como é que chama a marca mesmo? É a Banana Brasil. E ele trouxe uma daquelas barrinhas, porque o Vitor é fitness, e ele trouxe uma barrinha supino. E aí eu vou fazer uma moral aqui, porque eles me deram esse presente, ganhei uma caixinha com vários. Muito obrigado à turma aí da Banana Brasil. E eu vou presentear a Mari com... Mari, quantas você quiser, ó. Eu quero. A Mari não vai comer agora, eu tenho certeza. Eu ia falar assim pra ela, vai comer agora? Vou comer agora. Então bora comer agora. Bora comer agora. Depois você leva e a gente vai contar aqui ao vivo se esse negócio é bom mesmo. Obrigado, Banana Brasil, por essa gentileza. Vamos ver. Tem um chocolatinho aqui. A partir de agora eu não vou sorrir mais no meu podcast. Obrigada, gente. Gostoso, viu? Muito bom. A Mari também é fitness, como vocês sabem. Tô tentando, tô na luta. 28 gramas de carboidrato para cada 100 gramas. Olha, nem é muito. Banana Brasil é a energia natural que vem de ingredientes nutritivos. Você, que é jornalista, tá sempre precisando fazer um snackzinho, né? Rápido ali. Então, perfeito. Obrigado, Banana Brasil, por essa moral. Olha só. Muito bom. A modelo que tá aí comendo ao vivo. Aliás, não é ao vivo, mas que vai virar conteúdo. E vou virar cliente. Muito bom, viu? Vocês se deram bem nessa, hein? Muito bom. Por essa vocês não esperavam. Banana Brasil, adorei. Ó, Mari, estamos encaminhando para um desfecho. Deixa eu só fazer um jabazinho aqui do projeto. E aí eu vou te perguntar também o que você achou. Aí você rasga o verbo. Tá. Fazer então um momento aqui jabá importantíssimo, porque você que é jornalista e de repente caiu nesse conteúdo aqui, viu a Mariana Martins, essa grande colega aqui com a gente, e não sabe muito do que se trata essa minha aventura aqui. A Última Pauta é uma comunidade para que você, jornalista, pode ser jovem, pode ser um pouquinho mais velho que nem eu, seus 30 e tal, ou pode ser um jornalista de 50 anos, não importa. É um lugar onde você vai entender que fora das redações tradicionais existe um mundo de oportunidades. E eu não tô falando isso porque eu fiquei milionário, não, até porque eu não fiquei. Tem desafios, tem lutas, tem conquistas, mas eu trago aqui para essa mesa pessoas que estão compartilhando dessa jornada e estão se dando muito bem, estão vivendo, estão entendendo como o jornalismo contribui. E aí, é claro, a história de pessoas como a Mari ajudam você, né, a também fazer a sua própria história. Então seja muito bem-vindo à Última Pauta. A gente tá no Spotify, tá no YouTube, tá lá no Instagram, no TikTok com algumas pílulas. E logo, logo a gente vai estar também em outras comunidades para nossa troca de experiências ser ainda mais intensa. Obrigado por estar aqui até agora. O papo tá bom demais. Mari, o que você acha da gente se apoiar um pouquinho mais num projeto como esse e em tantos outros projetos? O que tá faltando para os jornalistas entenderem como são poderosos e como tem diferenciais? O que você achou de estar aqui? Puxa um pouco o meu saco, ou fala no que eu preciso melhorar. Manda ver. Eu achei sensacional a ideia, né? Porque não existe nada do tipo. Se eu tivesse encontrado, e se existisse esse projeto em 2021, eu acho que teria me ajudado muito a passar por essa fase de transição com mais conforto, assim. Em olhar e falar, nossa, tem alguém passando pela mesma coisa, nossa, são os mesmos medos, nossa, a gente divide ali as mesmas expectativas, porque não tinha, né? Como eu te falei, eu passei por essa transição de carreira sozinha, e Deus, assim, pensando, meu Deus, quem sou eu agora? Agora eu deixei de ser jornalista, agora eu sou influenciadora, isso que eu tô fazendo, será que tá certo? Será que as pessoas vão rir de mim? Será que eu vou perder minha credibilidade? São muitas dúvidas, muitos questionamentos. E muitas vezes, no meu caso,
como a mudança não foi uma escolha que eu fiz assim na época, foi meio que caiu no meu colo e eu precisava viver disso, foi mais difícil ainda, porque eu não tinha outra opção, assim. Eu não me preparei para fazer essa mudança. Então, quem está se preparando tem talvez sai na frente, né? A pessoa que já vem há alguns anos ali se preparando para deixar de ser um jornalista de redação, para empreender, seja no digital, seja em outra área. Eu acho que essa ideia sua é fundamental. Obrigado. Porque a gente se entende, né? Como você falou, a gente já levou tanta pedrada que quem já teve ali no factual do dia a dia, né? Só a gente sabe o que a gente viveu. Então, ter alguém passando pela mesma situação é muito legal. Sério, eu tô feliz de estar aqui, muito orgulhosa de você com esse projeto. Eu acho que vai longe, porque com certeza tem jornalistas no Brasil, no mundo inteiro, passando por isso, né? Porque o digital veio e sacudiu todo mundo. E você trazendo esse projeto, que é um apoio, assim, para nós, eu acho fundamental. Já estava acompanhando, estou ansiosa pelos próximos papos, os convidados que você falou que vai trazer. Eu me reconheço, me vejo muito parte disso, sabe? Eu acho que a gente tem muito para trocar, então parabéns, de verdade. De verdade, de verdade. Legal. Eu acho que você já faz sucesso, sim. Você falou que o pessoal fala que você tá rico. Você tá ou não tá, não sei, mas o seu sucesso, ele é notório, né? Você cresceu muito depois que você saiu da TV e você dedicar um tempo para fazer isso é bonito também, porque é uma missão mesmo, né? Talvez você não precisaria estar aqui, mas eu acho que é parte de propósito e de missão de vida mesmo. Obrigado pelas palavras. Obrigado. De verdade, orgulho mesmo. De você também. Vamos terminar trazendo um pouco, então, de alento, né? Você, essa mulher que deu o que falar, né, na imprensa e que hoje está dando o que falar fora da imprensa. O que você tem aí a dizer para quem está te vendo hoje, Mari? E está inseguro, te admira. Eu tenho certeza que tem uma mulherada enorme no jornalismo e fora do jornalismo que olha para você com o maior respeito do mundo, né? Se espelha nessa mulher poderosa que chegou tão longe. O que você tem a dizer para essas jornalistas, principalmente? Vamos falar com as mulheres. Vamos falar com as mulheres. Eu recebo, às vezes, algumas mensagens e gente que me encontra, assim, mulheres que já me encontraram e falaram, nossa, eu te admiro. A coragem que você teve de expor uma situação que você viveu, né, na empresa, a coragem de também mudar de carreira e dar a cara para bater em outra profissão, em outra área, eu te admiro, você é inspiração para mim. Eu recebo com gratidão, mas é como eu te falei, eu não me vejo tão forte assim, eu não me vejo tão preparada assim. Eu acredito que eu tô sempre buscando, eu não parei, sabe? Eu acho que se eu tiver que definir assim, qual que é o meu diferencial para eu estar vivendo, né, do digital e fazendo esse sucesso que as pessoas acham que eu faço, é não parar. Por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja sendo, eu não paro, assim. Eu tô sempre tentando, entre trancos e barrancos, só eu sei o que eu passo, mas eu tô ali buscando um crescimento, buscando sair do lugar, né? E trazendo esses diferenciais que a gente traz do jornalismo mesmo. Essa coisa da busca por agregar na vida das pessoas, trazer informação, né? E o que eu poderia dizer, deixar para essa mulher, para essa jornalista que tá vendo, é assim, acredite, como você falou. Agora, existe um mar de possibilidades fora, né? Eu não tinha noção, Theo, de verdade, assim. Quando eu saí e que eu me vi influenciadora, eu não tinha noção do que é esse mercado. É um mercado gigante, assim, de dinheiro mesmo, assim, de um dinheiro que eu nem imaginei que eu pudesse ganhar, assim, num mês, sabe? Eu falei, meu Deus, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu pudesse ganhar isso. Então, é real. Não estou fazendo propaganda de algo que não existe, é real. Quando você oferece uma coisa de qualidade, aliada ali ao seu nome, aliada à história que você já construiu, faz sucesso, dá certo. Então, assim, acreditem, dá certo. Só que você tem que estar preparada. Está preparada? É isso. Esteja preparado para receber crítica, para as pessoas falarem que você talvez não é mais aquela apresentadora, porque as pessoas têm ainda muito em mente aquela coisa da TV. O sucesso é estar ali dentro da TV. As coisas estão mudando muito. Então, assim, se empreender é o seu sonho, acredite, vá atrás, com coragem. Muitas vezes os mais próximos são aqueles que não vão te apoiar, né? A família, os amigos mais próximos. Não espere apoio de ninguém. Acredite ali no que você faz
e faça da melhor maneira que você puder, entregue 110%, que o retorno vem. O digital é o futuro, né? É o presente e é o futuro. Existem muitas possibilidades, muitas oportunidades que talvez a pessoa nem tenha noção. É um mercado que a gente não conhece. Só quando você vive que você fala, olha, caramba, eu estou fazendo um mês o que eu talvez não faria nem um ano trabalhando. Né? Mas é isso, assim. Trabalhar muito, trabalha muito. Hoje em dia, eu tô em casa à noite, eu sei lá, igual essa semana, eu tô com muito trabalho essa semana. Gravação todos os dias à tarde, em algum cliente diferente. Aí, às vezes, eu chego em casa à noite, eu vou editar um vídeo ainda, 2 que eu tenho que entregar. Você mesmo edita muitas vezes? Eu edito, já me ajuda, mas muita coisa eu edito, eu gosto de editar. Então, às vezes, eu vou parar 10, 11 horas da noite editando alguma coisa, pensando, às vezes, numa coisa que eu já tenho gravado aqui, que pode virar um Reels, que pode virar um conteúdo legal. Então, eu tô sempre pensando. Eu tô ali em casa, tô fazendo um almoço, tô ali com meu marido, ele fala uma coisa legal, deixa eu colocar o celular. Eu reconheço tanto isso que você tá falando, porque a gente fica até cansativo pros companheiros, né? Estamos ali produzindo. A gente estava na academia esses dias. Aí eu tô lá fazendo uma publi da roupa de treino que eu tava usando. E aí ele atrás fazendo uma gracinha me imitando. Para, menino! Aí eu falei, nossa, isso vai virar um Reels. Ah, legal. Aí coloquei lá, editei bonitinho, coloquei ele fazendo. Você tem um marido assim também? Quinta série assim também? E é um conteúdo que repercute muito. Aí bate 100 mil visualizações. Um vídeo bobo que era uma coisa que eu não esperava. Então, assim, é você estar com o olhar sempre atento para conteúdo. Isso pode ser um conteúdo. Isso pode ser uma coisa boba, mas é um conteúdo que engaja, né? Então, assim, empreender é muito bom no digital, dá muito dinheiro, sim. Tem um retorno financeiro bom, sim. Mas a pessoa tem que estar preparada para trabalhar muito. Não adianta achar que vai fazer um videozinho uma vez na semana e vai postar e vai viver daquilo, que não vai. Não vai. É trabalho, é função. Mas é o que, assim, é o que hoje me garante essa liberdade de saber que eu não estou ali todo dia tendo que bater ponto, saber que eu tenho os meus finais de semana, saber que eu tenho os meus feriados, que eu já estou programando meu carnaval ano que vem, que eu quero passar no Rio de novo, que eu amo, assim, que eu não vou precisar preocupar em qual escala que eu tô, que eu vou sair dia 27, vou voltar dia tal. Natal tá chegando e você vai estar onde você quiser. Isso, entendeu? Então, assim, são escolhas, mas eu acho que você não pode romantizar que é tudo muito fácil, porque não é, mas é um mercado muito bom financeiramente e que te abre portas que talvez você nunca pensou. Mas exige muito, muito trabalho e muita dedicação. Sua fala tá linda para terminar, mas eu esqueci que eu queria te perguntar uma coisa. Ainda no nosso Furo ou Furada, perguntei isso pro Vitor Andrade também. Você já tinha uma audiência digital grande, né, Mari? Quando você saiu da Record, você tinha quantos seguidores no Instagram, você lembra? Eu tinha... acho que 200 e pouquinho. Pois é, já era grande, né? Uma comunidade robusta, até muito maior do que a média de qualquer jornalista por aí. Inclusive de jornalistas nacionais e tudo mais, né? Aí minha pergunta é furo ou é furada? Acreditar que aquela audiência ali, construída em televisão, vai te ajudar, assim, vai te carregar quando você sai da televisão e muda completamente o foco? Furada. Furadíssima. Porque aquele público que estava acostumado a te ver na TV, quer te ver na TV, não quer te ver fazendo outra coisa. Por isso que tantos comentários, né? Ah, mas caiu, hein? Ah, mas a jornalista virou blogueira, né? Então, assim, é o que esse público vai... São raras as pessoas que vão te aplaudir, vão falar, nossa e tal. Mas, assim, depende também do seu conteúdo. O negócio é que, no meu caso, eu fui de apresentadora de telejornal matinal, de notícia factual, de acidentes, de coisas sérias, para um provador de roupa. Então, assim, foi uma mudança muito drástica. Teve que reconstruir o público mesmo. As pessoas assustaram muito, tanto que meu público era maioria homem. E eu tive que buscar essas mulheres, assim, até hoje. A comunicação que eu faço é muito nesse sentido, de irmã, de amiga, da forma como eu vou me posicionar sempre no Instagram é sempre pro feminino. Eu não quero perder o meu público masculino, mas eu quero mais mulheres, porque a maioria dos produtos que eu anuncio são para mulheres hoje. Aula de marketing digital, viu? Ela sabe com o que ela tá falando. Então ela se comunica e traz isso pro discurso. Eu acho que, assim, eu tô engatinhando, é como eu te falei, eu me sinto engatinhando, mas, assim,
Eu acho que é você definir o público que você quer, né? E buscar fazer com autenticidade, né? Buscar fazer do seu jeito, assim. Eu, por exemplo, me incomoda muito hoje assistir pessoas que estão sempre muito felizes. Muito. Então, eu nunca quis fazer isso, sabe? O dia que eu tô mais séria, que eu acordei talvez não tão alegre assim, eu gravo do mesmo jeito. Gente, ó, hoje eu tento trazer isso, sabe? Pro dia a dia. O que foi uma dificuldade que eu encontrei? Sei lá, num dia que eu tinha 3 marcas para postar. Eu não posso postar só isso. Aí eu sempre tive muito forte assim na minha cabeça isso. O Instagram é como se fosse uma televisão. Então, os intervalos são as publicidades que eu preciso colocar. Mas eu preciso ter um programa no meio acontecendo, um entretenimento. Eu preciso gerar isso. Legal isso. Tem época que eu consigo fazer mais, tem época que menos, mas eu tenho isso muito forte na minha cabeça. O que é o programa, o entretenimento que eu vou gerar? Às vezes eu acordei, eu tô fazendo meu café, eu tô comentando alguma coisa com meu marido, eu tô mostrando meu cachorrinho, é o entretenimento. Aí o intervalo é a publicidade que eu vou colocar da roupa que eu tô usando, entendeu? Eu amei isso. Isso é muito legal. Eu nunca tinha visto alguém explicar dessa forma, faz todo sentido. Muito legal. Eu fui meio que desenvolvendo essas coisas assim na minha cabeça para ficar muito claro que eu não posso. O dia que você posta só publicidade é muito ruim o engajamento. Fim de semana é melhor. Então, você vai meio que também entendendo o comportamento das pessoas que te seguem, né? Por exemplo, fim de semana as pessoas estão com o celular mais na mão. Eu tô até agora com um vídeo do casamento para postar. É um vídeo de 20 minutos. Eu fiz uma enquete lá, coloquei uma caixinha. Vocês preferem ver o vídeo inteiro ou só parte? Estou com o vídeo inteiro aqui. A maioria das pessoas, mais de 80%, votou por ver o vídeo inteiro. Só que eu estou pensando no dia que eu vou postar esse vídeo. Porque eu não posso postar esse vídeo. Eu pensei domingo à noite, eu ia postar ontem. Mas domingo à noite talvez não seja tão legal. Porque domingo à noite dá uma bad em todo mundo. Aquela coisa assim, do domingo à noite. Então a pessoa já não vai estar na melhor... Nenhum solteiro vai ver seu vídeo, eu vou te dizer. Porque vai deprimir o cara. Vai deprimir. A pessoa já não vai estar com um humor muito legal. Aí eu já não vou postar agora. Vou ver um dia durante a semana à noite, né? Horários também de postar, às vezes dá certo. Tem gente que acha que não, tem gente que acha que... Mas assim, por exemplo, eu vejo que meu engajamento melhora quando eu posto mais cedo. Sei lá, 6, 7 horas da manhã. Já posto um bom dia, já acordo e posto alguma coisa. É legal. Hoje, por exemplo, eu não consegui fazer isso. Eu fui postar o primeiro story já agora na hora de vir para cá. Aí tem uma movimentação agora de que muitos stories entregam menos. Quando você posta muitos stories, o seu conteúdo é entregue... Eu acho que, não sei se você já viu isso. Quando você posta menos, seu conteúdo vai mais. Um Reels que você posta vai mais. Então, tudo vai mudando muito. Acho que você tem que estar muito atento a isso, né? Observando sempre isso. Mas, assim, tentativa e erro o tempo todo. O tempo todo. Ao longo desses últimos 3 anos, é isso. Assim, eu tenho observado muito. E direct, né? Eu acho que uma coisa que eu vi muita dificuldade, que eu tinha muita preguiça, confessando aqui para você, era responder mensagem. Imagina você que deve ter centenas, né? E aí, hoje é uma coisa que eu dedico um tempo no dia para abrir e responder. Legal. Porque isso fideliza muito. Eu vejo que tem pessoas ali que estão sempre... Tudo que você coloca, comenta, porque você vai alimentando aquilo, né? Então, é importante. Seu conteúdo vai sempre aparecer para essas pessoas. E é isso, assim, eu acho que é observando, tentativa e erro, entendendo o comportamento da audiência, né? Entendendo tudo isso. Não é fácil. Facinho, né? Viu, gente? É facinho. Não, Vem que a água tá quentinha. Outra coisa eu tô brincando, tá quentinha, assim. Que me afligiu muito, que eu lembrei agora. Quando você trabalha, por exemplo, você trabalha para TV, você tem um patrão, né? Você tem que agradar aquele patrão que você tem. Quando você trabalha no digital, para várias marcas, você tem vários patrões. Isso foi muito difícil no início, porque é angustiante demais. Caramba, eu tenho 10 contratos, eu tenho 10 patrões. Sim. E todo mês eu tenho que entregar resultado para esses 10 patrões. Então, assim, se e você... o mesmo formato não funciona para todos. Não funciona. Se você anuncia a mesma marca há muito tempo, você tem que mudar também a forma de fazer. Na TV é muito assim, aquela matéria que você faz de finados todo fim de ano, você tem que fazer de forma diferente, mas você tem um ano entre uma e outra. E no digital você tem um mês entre uma e outra. Você tem aquele provador ali todo mês, aquele cliente para anunciar todo mês. Encontrar formas de fazer diferentes, isso é um desafio muito grande. Então, assim, lidar com isso mexia muito com a minha ansiedade no início, sabe? Eu ficava assim, eu não sabia controlar a minha ansiedade, porque você posta e você vai lá, ai meu Deus... Ai, será que quantos cliques deu? Quantas visualizações deu?
E quando vai mal, a gente fica triste. Fica triste, né? Esperava tanto desse conteúdo. E você precisa daquele cliente, você quer renovar com aquele cliente. Então, assim, você quer empreender, quer ir para o digital, já vá sabendo disso. Assim, você vai ter muitos patrões. Se você tiver muitos clientes, você tem que dar resultado. Tonelada de ensinamentos. Isso que você disse agora no final, eu fiquei assim, minha cabeça fez assim, ó. Que legal essa visão, né? Você transformou uma visão de televisão para aquela rotina de redes sociais e faz todo sentido. Porque no fim das contas, as pessoas querem ver você, né, Mari? E aí, como você está entregando muita coisa do seu dia a dia para elas, está valendo a pena estar ali, né? Você está sendo bacana com elas, aí de vez em quando você posta uma marquinha lá, vou dar um apoio para essa marca aqui, né? É uma troca, né? É uma troca. E essa troca dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Mari, muito obrigado. Foi um dos episódios mais legais, aprendi muito com você aqui, tenho certeza que todo mundo. Obrigada. Eu sei que é corrido, segunda-feira, estamos gravando, 3 horas da tarde, muito obrigado. Imagina. Eu adorei ter você aqui, sua história é inspiradora e eu admiro muito você. Do fundo do coração, parabéns. Obrigada, até um prazer enorme estar aqui, de verdade, estou feliz. Já te acompanhava, te admiro muito, é como eu te falei, eu te acho assim, foda, te acho... Muito obrigado. Você... Isso que eu não tenho, que eu te falei, de negociar, de ser esse cara assim que comunica bem, que vende muito bem os projetos, isso é uma coisa que eu admiro muito, porque é uma qualidade que eu preciso melhorar, né? É uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Eu admiro muito pessoas assim, você é muito assim, você tem esse dom, né, de convencer muito forte, assim, eu fico te aplaudindo aqui, te assistindo, gosto muito da ideia do podcast, vou acompanhar todos os episódios, a partir de agora já acompanhava, quero continuar acompanhando, e eu tenho certeza que é um projeto que vai muito longe, porque vai numa dor, né, do jornalista que quer mudar de carreira e vai ser um apoio para todo mundo. Então, todo sucesso do mundo. Estou muito feliz de estar aqui. Viu? Muito obrigado, muito obrigado. Terá novos momentos da gente estar junto, fazendo outras coisas, dando palestra juntos para jornalistas. Tem muita coisa nessa cabeça aqui para a gente fazer junto. Mari, vamos embora. Obrigado. Obrigada, viu? Valeu demais. Valeu, Mari. Valeu você que esteve aqui conosco até o fim. Foi uma baita entrevista. A última pauta é Spotify, YouTube, Instagram, TikTok e, acima de tudo, convidados que nos ensinam todos os dias. Até a próxima. Um beijo para vocês, meus queridos. Tchau. Tchau.